Olá, o programa Uniso Comunidade começa agora. Segundo o levantamento da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o suicídio representa 7,3% das mortes de jovens no mundo. E o documentário Sobrevivências, Suicídio Sem Tabu, produzido por alunos de jornalismo para o trabalho de conclusão de curso, o TCC, é tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo os alunos que produziram o videodocumentário, Lucas Montenegro e Kim Vilela. Tem mais amigos também no grupo. Vamos lá começar pelo Kim, lembrando que tem a Maíra Moraes e a Rebeca Saruba também, membros desse trabalho que eles realizaram. Kim, como é que foi primeiro ter escolhido o curso de jornalismo e por que ter escolhido o curso de jornalismo na Uniso? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Eu optei pelo jornalismo assim que eu saí do ensino médio, eu tive que optar por uma profissão e tal, e eu acabei indo para a área de exatas, né? Fui fazer curso técnico e tal. E no decorrer assim do tempo eu falei, não, eu vou fazer um curso universitário e tal. E dentre as disciplinas eu acabei optando por jornalismo, né? Porque ele oferece ele agrega também várias outras funções, várias outras profissões, vamos dizer assim. Então você tem que saber um pouquinho de tudo no jornalismo, né? Então é uma forma de você poder também abranger outras atividades. Você tem quantos anos, Kim? Eu tenho 31. Tá, você trabalha com alguma coisa, em alguma área? Sim, eu trabalhei, na verdade, com criação de portfólios, eu trabalhei em escritório de arquitetura um bom tempo, acho que uns 8 anos. Você fez outra faculdade já? Assim? Não. Eu pretendia fazer telecomunicações, mas aí eu vi que exatas não era a minha praia, não era o que eu queria. E aí que você escolheu fazer jornalismo um pouco mais velho. E como é que foi, de repente, estar com a moçada dos 18, 19 anos na mesma turma? Você acaba se envolvendo, né? Você não tem idade, né? Você está no meio, então você não se preocupa tanto com essa questão da idade, mas é uma coisa assim, é bom, é muito bom, assim, se sentir renovado, sabe, que você está no auge dele. Muito bem. Já o Lucas Montenegro, o Lucas esteve conosco já em outro programa, ele que foi ganhador do prêmio Asi Scheffler de Direitos Humanos, conseguiu o primeiro lugar na categoria estudante e também o primeiro lugar no prêmio Tim Lopes, que é o destaque entre os premiados. E ele já falou um pouco conosco como é que foi a matéria que ele fez. Você pode conferir esse programa no YouTube. É só acessar lá o nosso canal, lá no YouTube, Uniso Comunidade, e você vê a entrevista com o Lucas e também com a Jéssica, que foi a aluna que pegou em terceiro lugar. Mas, Lucas, como é que foi, de repente, pensar nesse tema para o documentário Suicídio Sem Tabu, Sobrevivência, Suicídio Sem Tabu? Como é que o grupo discute, como é que vocês chegaram nesse tema para fazer? Bom, a gente precisava escolher um tema para a nossa monografia no início do ano passado e a gente estava com... Que é no final do 6º período, é isso? Isso. No 7º período você faz uma monografia. Isso, aqui no curso a gente precisa fazer a monografia e o projeto experimental. E a gente estava em dúvida entre vários temas, né, como é comum nessa fase. Aí eu encontrei um artigo no Observatório da Imprensa que tratava realmente sobre isso, sobre esse tabu da imprensa em tratar sobre o suicídio. Como esse tema muitas vezes é sufocado dentro das redações, é evitado se tratar. E a gente achou interessante e resolveu fazer a monografia sobre isso, analisando na Folha de São Paulo durante o ano de 2013, como e quando eles noticiavam suicídios. E o que a gente constatou foi que o suicídio quase sempre é noticiado quando ele está vinculado a um crime, como, por exemplo, ataques suicidas de homens-bomba, ou o cara que vai, mata a esposa, mata os filhos e depois comete suicídio, ou então quando ele é cometido por uma figura pública, uma pessoa proeminente, célebre. E aí, a partir da monografia, que foi a nossa pesquisa também, que ajudou bastante, deu a sustentação para que a gente desenvolvesse o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que a gente optou por fazer um videodocumentário, justamente por ser mais dinâmico e a gente conseguir trabalhar melhor nessa linguagem que a gente
gostaria de tratar sobre o suicídio. Né? E foi um tabu que entre vocês do grupo, você, o Lucas, a Maíra e a Rebeca, o próprio assunto, o próprio tema também foi tabu, de repente escolher um professor orientador, que foi o professor Raul Araújo, como é que foi de repente também para o professor orientar esse tema? Se discutiu muito antes de decolar o trabalho? Sim, a princípio nós apresentamos, né, esse projeto para ele, pedindo para orientação e tal. E ele, assim, ele já tinha lidado com, já tinha orientado o trabalho de aborto, de prostituição, então para ele falou, já ficou meio polêmico. Né? Mas assim, entre a gente, a princípio a gente tinha um pouco de dedos para lidar com o tema, né? Até entre a gente, procurar as fontes, a gente ficava um pouco assim, falo ou não falo, o que eu devo falar, tal. Foi um pouco difícil no começo, mas depois, com o andamento, a gente foi, sabe, perdendo um pouco esse tabu nosso, né? Essa dificuldade nossa em se abrir e falar abertamente o assunto, e foi desenvolvendo, foi decorrendo. No decorrer a gente foi melhorando isso. A gente foi Quanto tempo de produção demorou o trabalho entre dar o start para começar a filmagem, as gravações propriamente dita, a edição? Lembrando que vocês fizeram tudo sozinho, inclusive todo o trabalho de captação e edição foi uma iniciativa de vocês mesmos, não é isso? Sim, sim. Nós iniciamos em julho deste ano, né, 2015. Acho que a primeira gravação foi em agosto, nós roteirizamos tudo isso e tal. E a partir de agosto nós começamos a captação. Né? Nós fomos atrás das fontes, fazendo esse levantamento maior, né? O que a gente ia abordar nisso tudo, tal, quais seriam os desdobramentos disso tudo que a gente ia tratar e tal. A gente conseguiu fechar, acredito que em um mês. Aí, paralelo a isso, a gente estava fazendo as gravações. Né? Até a última gravação foi na última semana de edição, a gente estava com a última gravação ainda em andamento. E foi muito bacana, foi muito trabalhoso, né? A gente fazer toda essa pesquisa. Teve uma pesquisa paralela, né? Nós viemos da pesquisa da monografia e desenvolver essa outra pesquisa em cima desse tema. E a escolha das fontes, que nós vamos assistir o documentário daqui a pouco, qual foi o critério, de repente, para você escolher religiosos, você escolher gente do povo, você escolher psicólogos, psicanalistas, tá? Como é que foi escolher essas fontes? Como é que vocês entenderam que essas seriam fontes interessantes, inclusive jornalistas também, para falar sobre o tema? Então, nós procuramos buscar as fontes especializadas no assunto, né? Não só psicólogos, psiquiatras, mas alguém que desenvolvesse trabalho em cima desse tema, né? No caso, os suicidólogos, assim, vamos dizer assim. E uma das fontes que nós usamos foi o Marcimedes. O Marcimedes ele havia feito uma tese de doutorado, né, onde ele escolheu bilhetes, ele foi coletando e analisando bilhetes de suicidas, né, de pessoas que se suicidaram, e fez um estudo baseado nesse levantamento que ele fez. A Karen Scavacini, a psicóloga, ela fez uma especialização, ela é especialista em pós-venção ao suicídio, né? Ela trata com a família, ela abrange o tema da família depois do que fica depois, né? Os órfãos dos suicidas, vamos dizer assim. E o Dr. Rubner também, que na PUC ele instituiu um curso para medicina em geral, né? Que é uma matéria específica de suicida, né? Como o clínico trata, trabalhar o clínico para tratar o atendimento nas unidades de saúde. Agora, Lucas, como é que foi de repente achar, inclusive, personagens? Vocês têm lá uma personagem que fala de que tentou suicídio, essa personagem ela relata de como foi essa tentativa de suicídio. Como é que de repente foi conversar com essa personagem, descobrir primeiro essa personagem e fazer com que ela topasse a gravação, por mais que a gente não consiga reconhecer quem é? A nossa intenção era justamente trazer essas pessoas que fizeram tentativas de suicídio com a mãe e a irmã do rapaz que efetivamente se matou, trazer essa percepção, essa sensação que eles têm em relação ao suicídio. Por exemplo, essas duas moças, a percepção que elas tinham de si mesmas e do mundo que levou elas a tomar essa atitude drástica, né? Inclusive, deixa eu só cortar aqui. Tem uma que ela topa se expor, né? Que ela topa se expor. Eu falei que tem uma que a gente não reconhece, mas a outra topa se expor. A gente começou, como é um tema um tanto quanto delicado e as pessoas não gostam de falar sobre isso, a gente procurou fazer uma pesquisa informal entre amigos, entre conhecidos,
Você conhece alguém que já tentou se matar? Você conhece a família de alguém que tenha passado por isso, que algum membro da família tenha cometido suicídio? E, inclusive, os familiares do rapaz que se enforcou, a moça que dá a entrevista é amiga da minha irmã, então foi através da minha irmã que eu cheguei até ela. E as outras foi colegas de curso também, que falavam, eu conheço tal pessoa e tal. Só que a gente recebeu muita recusa também. Houve duas famílias que a gente tentou o contato, tentou a entrevista e elas preferiram não se expor, não. E tem essa moça que mostra o rosto, que ela é inclusive bastante corajosa, porque existe esse estigma, né, em relação à pessoa, além desse sofrimento que a pessoa tem, que leva ela a produzir esse gesto, ainda depois que, como ela não foi bem sucedida ou não conseguiu consumar o seu ato, ainda existe o preconceito que ela sofre depois, por ter tentado e tal, né? Ela é taxada. Então é difícil, e uma preferiu não se identificar. Inclusive, acho que até nesse levantamento inicial, da busca das fontes, nós fizemos uma pesquisa popular. Nós fomos até a rua, né, perguntar para as pessoas o que elas achavam disso. Né? Chegamos numa abordagem direta e falar, o que você pensa sobre suicídio? Né? Então, assim, muitas pessoas se assustavam na hora. Elas falavam, pô, né? Não sabia muito o que responder, mas à medida que foi passando, muitas pessoas responderam também que já tentaram suicídio. Eu já tentei, passei por dificuldade, não soube lidar com a situação e tentei. Então, assim, a gente procurou buscar a fonte na rua também, né? Diretamente. No Povo Fala, né? No Povo Fala. Então nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai assistir o documentário Sobrevivência, Suicídio Sem Tabu, produzido pelos alunos Lucas Montenegro, Kim Vilela, Maíra Moraes e Rebeca Saroba. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Agora vamos assistir ao vídeo documentário Suicídio Sem Tabu, produzido pelos alunos de jornalismo Kim Vilela, Lucas Montenegro, Maíra Moraes e Rebeca Saroba, para o trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Acompanhe. Se pudesse ter escolhido, eu não nasceria. Eles não querem morrer, eles querem terminar com um sofrimento que na visão deles é interminável, inescapável e insuportável. Aí eu falei, tchau filho, ele falou, tchau mãe, vai com Deus. Foi a última palavra dele. O suicídio é um gesto de comunicação de alguém que quer continuar vivo de alguma maneira. Grande parte dos indivíduos que se mata pediu ajuda. O Paulo Henrique para nós, ele era um menino muito atencioso, amoroso, muito família, muito amado. Né? Eu vou tentar não chorar, porque eu tô falando de um filho, né? Um filho desejado. Eu tive as duas meninas e depois planejei para ter ele. Aí tive meu filho, moleque, né? Safado, gostava de brincadeira, brincava aqui nessa laje, corria para lá, para cá, de pipa, para lá, para cá, né? Sempre era o melhor aluno da classe. Nunca tive problema com ele assim de chegar, eu quero falar com a senhora porque o Paulinho fez isso, porque o Paulinho fez aquilo. Ele foi o caçula, né? Então ele era o nosso bibelô. Então assim, a gente não gostava de brigar, mas eu e ele tinha um temperamento forte. Então a gente se explodia, mas logo já fazia amizade, já conversava, já brincava, um não dormia de birra com o outro.
Se você precisasse dele, ele estava ali. Então ele era um amigão mesmo. Quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram. Do nada, eles chegam com a bomba, a gente vai se separar. E eu não entendi aquilo e tal. E assim, a partir daquele momento, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente. Porque comecei a ficar depressiva. E aí a minha mãe, em vez de me levar no psicólogo, ela começou a me dar antidepressivo por conta. Enfim, e aí eu comecei a namorar. E aí esse meu namoradinho, porque eu tinha 14 anos, ele tinha 15, ele falou que ele não queria mais que eu tomasse antidepressivo e aquela coisinha de romance de livro, eu vou ser o seu remédio. E pior que foi, eu parei de tomar antidepressivo, fiquei super bem e tal. Mas a minha mãe, assim, não era por isso. Era uma coisa, ela falava que ela não criou filha pra isso. Só era o que ela mais falava. Só que depois de um tempo Mas ela falava pra todo mundo, as pessoas falavam, e a Ingrid, tá namorando? Não, a Ingrid é lésbica. Nosso relacionamento foi muito difícil, demorou muito pra gente voltar a conversar normalmente. Aí nessa transição eu saí da casa dela. Eu acho que eu saí da casa dela, tava com 17 anos. Eu fui morar com a minha avó, era perto, mas eu já tinha minha liberdade, sabe? Com 18 anos eu resolvi deixar meu pai me conhecer, entendeu? Conhecer meu pai. Porque eu cresci ouvindo que ele tinha me largado, entendeu? Que ele não queria saber de mim. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem essa a verdade, sabe? Minha mãe não gostava da família do meu pai e falava isso pra mim, pra eu não querer ter contato com eles. Eu tinha tudo, tinha o videogame, tinha tudo, tava jogando. Então era uma rotina, não que ele era depressivo de ficar dentro de um quarto, ele não ficava. A maioria do tempo ele ficava com a gente, tirando sarro, brincando. Na sexta-feira, eu estava preparando hot dog para ele todo feliz. Eu tinha comprado um travesseiro da NASA para ele, contente com o travesseiro. Ele sentou do jeito que você estava, assim, numa cadeira, assim, pôs o travesseiro, olhou algo no Facebook, ligou lá, tava com o celular dele, e ele deu risada e falou, nossa mãe, tem gente que coloca cada coisa sem nexos no Face, e deu risada e desceu. Aí ele desceu, entrou pro quarto, daí eu saí para ir pra igreja, era umas 10:07. Aí eu falei, tchau filho, a mãe tá indo. Aí fui pra igreja, daí eu fui sossegada, fui tranquila, porque ele tava normal. Esperando que a hora que eu chegasse, a gente ia jantar junto pro fim. Eu tenho uma quedinha pelas coisas ruins. Eu costumo olhar mais, tipo o copo meio vazio e meio cheio. O meu tá sempre meio vazio. Não sabia qual o meu papel aqui. Tipo, pra que eu tô aqui? Eu só tô sofrendo. Não tô, sei lá, eu não trabalho numa coisa. Eu não descobri com o que eu quero trabalhar. Não descobri o que eu gosto de fazer. Então, tipo, é assim, eu não tô fazendo nada aqui. Por que eu vou ficar aqui? Eu chegava em casa, deitava e dormia até às 7 da noite. 7 da noite eu levantava, tomava banho, às vezes eu comia, às vezes não. Deitava e dormia de novo. Só que aí chegava a noite e tinha muito pesadelo, então eu já não dormia muito bem. E eu cheguei em casa, ele pegou, subi, falei pro meu marido, eu falei, gozado, o Paulo Henrique não subiu para comer o lanche que eu tinha feito? Aí eu falei pra ele, eu falei, tem alguma coisa estranha. Daí que meu marido falou, às vezes ele saiu, né, e não quis. Né? Ele não quis falar nada, não quis avisar você, ele já tem 19 anos, começou a falar pra mim assim. Daí eu fiquei meio assim, começou a me dar uma aflição, mas eu fiquei assim, falando, não, ele tá com a Agatha, né? E na hora que eu parei o carro e eu vi a minha mãe, na hora eu já pensei que alguma coisa aconteceu, né? Porque eu parei o carro ali e eu vi ela assim desesperada, falei, alguma coisa aconteceu. Aí até que na hora que eu abri o portão, né, ela falou assim, Agatha, você tá com o Paulinho? Eu falei, não tô, mãe, eu nem falei com ele hoje. Ela falou, não, porque ele não tá em casa. Eu falei, imagina, vocês são tudo bobo, ele tá aqui dormindo. Eu não vou ser mãe, eu não vou parir uma pessoa, porque eu acho o mundo uma merda. O mundo é ruim e eu não quero. Eu não quero estar aqui, não quero fazer outra pessoa estar por minha culpa. Porque eu tinha vontade de me machucar, eu tinha vontade de me bater, eu tinha vontade de levantar e sair correndo e me jogar na frente de um carro. Eu forcei a janela, vi ele caído, achei que ele tinha desmaiado. Aí chamei meu marido, o meu pai, e eles conseguiram arrombar a porta. Que nem a hora que o meu marido, ele pensa que eu não vi, né? Ele tem isso em mente que eu não vi a cena, mas eu vi, porque a hora que arrombaram a porta, eu já fui correndo lá.
Aí que ela veio e me abraçou. Mas eu vi a cena que tava tudo. Eu falei, vê se dá pra salvar. Tem sinal de vida, né? O corpo tá quente ainda, vê se dá pra salvar ele. Aí ele falou assim, não, Agatha, tá gelado já. Aí que foi desesperador. Desculpa. Porque a gente não sabia mais o que fazer. E então, aí depois a polícia chegou, aí, né, constatou a morte, o óbito, tudo. Aí ajudaram amigos, familiares, todo mundo aqui ajudando a gente. E a burocracia, que é terrível, porque na hora que isso acontece, eu acho que o que a gente mais quer não é se livrar daquilo, mas era tirar o corpo dali, porque estava trazendo mais pesar, né, para todo mundo. Eu vi ele naquela situação, eu saí correndo, porque eu não tive coragem, porque eu achava que tinha acabado de acontecer, entendeu? Então eu falei, acho que acabou de acontecer, ainda dá tempo, né? Até que ainda tiraram ele, cortaram a cinta, né? Tiraram ele de lá, colocaram ele na cama, tudo, para tirar aquela imagem da gente, né? Mas foi uma coisa muito desesperosa, uma coisa que a gente achava assim que ia acontecer muito longe da gente, não na família da gente. Eu passava a madrugada inteira pesquisando sobre isso, falando. Eu cheguei a conversar com acho que uma ou duas pessoas, não me lembro bem, que tinham tentado se matar injetando cândida na veia, água sanitária na veia, e falava, viu, não faça isso, porque eu fiquei muito mal. E depois foi aquele negócio, eu tive que ver os meus parentes no hospital olhando pra mim, tipo, como é que você fez um negócio idiota desse? Esperando o trem, eu me imaginava correndo, pulando e é uma coisa assim que parece que tá te tentando, sabe? Aquela coisa de filme, é uma coisa de filme que parece que tem um diabinho te tentando, faz isso, faz isso, faz isso. E aí eu amarrei um fio de cetim no meu pescoço bem apertado, idiota. Enfiei uma sacolinha na cabeça, tomei 2 comprimidos de... Como é que fala pra dormir? Eu peguei todos os remédios que eu encontrei no meu quarto. Eu peguei, tinha remédio de cabeça, tinha um monte de remédio. Aí eu peguei um punhado, e virei o meu antidepressivo, que na época vinha num potinho, agora é diferente. Eu virei assim na minha mão e eu peguei, coloquei tudo e tomei o uísque por cima. E aí eu comecei a tremer bastante e eu peguei e deitei. Pra mim, a única coisa que ia me livrar de tudo era me matar. Porque eu não aguentava mais, entrar, não ter controle sobre mim, eu ficava desesperada, eu queria, sei lá, eu já pensei, pegava a faca na mão e pensava em como que ia fazer isso de uma maneira que eu aguentasse me matar, entendeu? É aquela coisa do por que ele não ligou pra gente, ou se ele pediu socorro, né? Aí você fica com aquela sensação ali, onde você errou, o que você fez, ou o que você não fez, ou o que você deveria ter feito. Teve 2 amigos nos últimos 2 anos, 2 amigos que fizeram a mesma coisa. Uma amiga dele e o namorado de uma outra amiga, que também se enforcou. E ele, ele ficou revoltado, né? Ele achava que isso era absurdo. Nossa, quando a amiga dele lá em cima que se enforcou, há 1 ano atrás, nossa, você viu o desespero desse menino. Mãe, por que ela era tão linda, mãe, com 18 anos, na flor da idade? Mãe, por que ela não veio conversar comigo? Como que ele falava pra mim? Que não tinha problema, que não podia ser resolvido. Tava tudo numa boa, aí vai acontecer isso. Só que tempos atrás, nessas épocas que eu fiquei separada, o meu marido tentou suicídio. Todo mundo em algum momento da vida pode ter pensado em se matar, isso é absolutamente comum. Agora, desse pensamento virar um plano e desse plano virar uma tentativa, tem uma grande diferença. O suicídio está associado à doença na enorme maioria das vezes. Então, suicídio, para mais de 95% dos que conseguem atingir o suicídio, não é um ato independente, lúcido de quem tem
o total domínio da sua existência. Em geral, esse ato é estimulado ou provocado por um pensamento distorcido causado por uma doença. A depressão distorce a maneira de ler o mundo, a maneira de ler o futuro, a maneira de interpretar o passado. O deprimido grave, ele só vê dificuldade para frente, ele só vê culpa e erro no passado. A existência dele, o atual dele, é completamente desprazerosa. Ele não tem gosto de viver as coisas que ele gostava, ele perde o prazer. Existem sinais de alerta, o que não quer dizer que a gente possa prever todos os suicídios. Mas quando a pessoa começa a se isolar, começa a fazer um aumento de uso de álcool ou drogas, você percebe que ela está desesperançosa ou que ela apresenta sintomas de depressão e ela começa a falar muitas vezes: ah, logo eu não vou estar mais aqui, logo tudo vai acabar, eu vou dar um jeito nisso. São alguns sinais verbais. Desconfiando, perguntar. Porque o grande mito é que quem fala não faz ou que não se deve perguntar. Quando a gente pergunta para alguém que está pensando em se matar, se ele está pensando, isso pode ser a janela que ele precisa para ajuda. Muito pelo contrário do que as pessoas acham que pode fazer com que ele tenha uma ideia. Falta, gente, demais do abraço, do carinho, porque ele era um menino muito amoroso, muito beijoqueiro. Tinha hora que eu falava assim pra ele, eu falava: ai filho, você precisa arrumar uma namorada, porque você sufoca a mãe, tem hora que se abraça, se aperta, se beija, né? Você tem que arrumar alguém, né? Ainda ele brincava comigo e falava assim: ah, mãe, um dia você vai sentir falta disso. Às vezes fica simplesmente falar da pessoa, né? E isso que as pessoas fogem. As pessoas até da casa, né? Se você até perguntar no bairro, todo mundo vai falar: a casa que o menino se matou. E às vezes a pessoa chega perto, a gente começa a conversar, a pessoa já sai de perto, sabe? Parece que não gosta de conversar, ou não quer achar que se falar vai doer mais pra gente. Eu não sei o que é, mas eu sinto de algumas pessoas isso. Como que você previne qualquer outra doença? Diabetes, a dengue, que assumiu índices alarmantes. Você previne com informação. Como é que você pode fazer prevenção se é proibido falar sobre? Falta uma cultura de poder falar. Com esses grandes mitos de que, primeiro, a imprensa não pode falar sobre o assunto e que não se deve falar sobre suicídio, isso não ajuda na prevenção. O simples fato de uma pessoa comum, uma pessoa do povo se suicidar, não é uma notícia relevante. Não é algo que deva ser noticiado ou explorado. A ideia é contagiosa, né? Existem certas situações em que uma ideia pode ser contagiosa, a ideia do suicídio, por exemplo. Até porque foram feitas inúmeras pesquisas, né, ao longo do século XX, principalmente nos Estados Unidos, que sempre associavam a publicação de uma manchete envolvendo suicídio com um aumento estatístico dos casos no mês seguinte, nas semanas subsequentes. Então, acho que esse tipo de responsabilidade a gente tem que ter em mente sempre que noticia, mas não de maneira nenhuma negligenciar o tema, né? Assim como a gente discute o aumento de mortes no trânsito, o aumento de mortes por homicídio, né? Também tem as matérias analíticas, né, que procura analisar o tema suicídio. Falar sobre suicídio tecnicamente, falar sobre suicídio associado a um sofrimento, falar sobre suicídio como consequência de uma doença, mas essa parte pedagógica, educativa, pode ajudar muita gente que está passando por momentos muito ruins. Porque a morte é um tabu, não é só o suicídio, a gente começa pela morte, as pessoas não falam sobre morte. E o suicídio eu diria que é o maior tabu dentro da morte. Na nossa sociedade, o tabu, ele não é uma coisa sagrada, mágica, igual era na sociedade primitiva, mas ele é algo incompreensível. E além de ser incompreensível, ele é algo que, se feito, transgride
alguma coisa que não pode ser transgredida. Então, ele é completamente proibido. Quando você leva isso, então, o tabu da morte para o suicídio, né? O suicídio se torna um tabu também, por quê? Porque ele é a concretização mais violenta, não para quem se mata, mas para quem está na sociedade. Os meus pais, eles nunca foram de acreditar em psicólogo e tal, então meu pai eu já ouvi da boca do meu pai, tipo, eu falo, pai, não fale assim de tal pessoa, às vezes ele tá mal, vai se matar por causa disso. Que se matar é a coisa mais idiota. Aí minha mãe foi conversar comigo, brigou um monte comigo, falou que se eu continuasse, só que assim, ela falou que se eu continuasse com isso, ela ia me dar uma surra, mas é uma coisa que não ia adiantar, mas nem ela não sabia lidar com isso, até hoje ela não sabe, porque para ela isso é frescura. A família atribui a um defeito moral ou a uma falta de garra, o que na realidade é uma doença. Então, não adianta você dar bronca numa doença. Um diz que é falta de fé, um diz que é falta de garra, um diz que é falta de homem, que é uma crueldade, é um absurdo técnico, um absurdo científico, mas que todo mundo tem na manga do colete um conselho para dar para o deprimido. Se acha na autoridade ou na competência de dizer o que o deprimido deve fazer. Eu não sei se eu teria coragem de subir num lugar muito alto e me jogar. Primeiro que eu tenho medo de não morrer e ficar, né, toda quebrada. Mas assim, eu acho que teria que ter essa primeira tentativa de... não vai dar certo, mas alguém tem que saber que isso aconteceu para saber do que eu estou precisando. Esse processo de despersonificação, ou seja, ninguém é nada, o sujeito é um número, é um objeto na sociedade, ele é um ninguém mesmo na sociedade, e isso acontece com muita força. Então, para você se sentir como não sujeito é muito fácil. O cidadão comum, ele também tem uma pressão do dia a dia, de produzir, de contentar o pai, de contentar a mãe, de contentar o patrão. Então essa pressão social que ele sofre no dia a dia é uma pressão muito grande e que leva ele então a produzir esse gesto de comunicação e de dizer, eu preciso denunciar o que está acontecendo. Uma coisa mínima que aconteceu, aparentemente mínima, né? Ele pega e dá um tiro. Aí o cara fala, mas só por isso? Peraí, não é bem só por isso. Tem muita coisa que foi acumulando. Que o suicídio é uma denúncia social. Então o suicídio não é um ato isolado. A gente tira essa concepção de isolamento para dizer que o suicídio acontece dentro da sociedade, acontece para provocar a sociedade, acontece para provocar o Estado. Os números são muito provocativos e denuncia demais a falência social. Denuncia a família, denuncia a religião, denuncia o Estado, denuncia insatisfações espirituais, emocionais, psíquicas, enfim, os desejos da carne, os desejos do cérebro, os desejos do coração, todos os desejos foram frustrados para o indivíduo chegar a esse ponto. A gente às vezes pensa que suicídio político é o suicídio de Getúlio Vargas, pegando a história do Brasil. O Getúlio Vargas cometeu um suicídio político. Não, todo suicídio, ele é um gesto de comunicação, ele acontece dentro da sociedade e ele tem um questionamento político. Por que questionamento político? Porque se ele questiona a família, se ele questiona a religião, se ele questiona a sociedade, se ele questiona o Estado, você quer ser mais político do que isso? Ele questiona todas as mediações sociais. Então, a grande pergunta que a gente pode fazer é assim, qual é o sentido da vida? E aí as pessoas falam, qual é o sentido da vida? O sentido da vida não é nenhum. Vamos dizer claramente, qual é o sentido da vida? Não é nenhum. Se você quer brigar com o sentido da vida e querer entender, você vai ter que entrar em filosofia e teologia. Não há sentido para existir, naturalmente não há sentido para existir, O sentido só aparece na cultura, só aparece nesse artifício, que é a cultura. Tudo é feito para não se tomar consciência da própria situação de não sentido da existência. O não sentido da existência, obviamente, está... vamos fechar um pouco nesse sentido, está na morte. A morte é o não sentido da existência. Tudo que você faz desaparece assim que você morre. A vida é levada até o fim para nada.
Essa é a tomada de consciência. A Igreja Católica, na sua visão, ela sempre defenderá a vida. Então, todo mundo que atenta à vida é lastimável, né? Diríamos assim. Seria uma situação para ser repensada com os valores que nós temos hoje. E antigamente se tinha um fundamentalismo, né? Se olhava só com um olhar que era contra a vontade de Deus, segundo o julgamento da Igreja. Então, o sujeito que cometia o suicídio, ele estava tentando contra a vida, que era um dom que tinha dado, que Deus tinha dado a ele. Então, lógico, pensava que era possessão demoníaca. Essa alma se perdeu, entre aspas. Não, hoje não. Hoje a gente acolhe, a gente acompanha com as nossas orações, consola a família. Então, a Igreja hoje, diante de tudo aquilo que a ciência pode nos trazer, é olhar para esse sujeito de maneira diferente. Valorizando e fazendo com que ele compreenda o seu dinamismo existencial. Mas e para aquele que já cometeu o suicídio? Será que ele está desamparado pela lei divina? Não está, que Deus não desampara ninguém. Ele vai ter várias reencarnações para resgatar isso, para corrigir isso. O suicídio é vamos dizer assim, uma atitude drástica, difícil, que vai gerar consequências difíceis para o espírito, né? Que ele vai passar por momentos de sofrimento, provavelmente decorrentes daquele ato, em relação àquele ato, poderá reencarnar com as dificuldades daquele ato, mas ele não estará desamparado da lei divina. Primeiramente, Assalamu alaikum, que a paz seja convosco. No Alcorão fala o seguinte versículo, no 4º capítulo: Olá taqtulu anfusakum. Não tirem a vida de vós mesmos. Essa vida ela é passageira. Todos nós estamos aqui no momento de nossas vidas. Esse mundo é um mundo de testes. É a nossa fase que nós vamos lucrar ou perder com uma vida eterna. E tirar a vida é como fosse a pessoa não... Tirar a própria vida, o suicídio, como a pessoa não estiver satisfeito com aquilo que Deus mandou de teste para você. Agora, quando se usa o suicídio para questões políticas, fica pior ainda, porque não se sabe quem é que está pedindo para as pessoas se suicidarem. O rapaz jovem que ele põe uma bomba no corpo, entra num ônibus onde tem militares, onde tem civis, na cabeça dele, ele acha que está fazendo o quê? Uma ação de martírio, que ele está se vingando a morte da sua população, que o único jeito de ele trazer dano ao agressor é dessa forma. O problema é quando ele se mata e diz em nome de Deus. Esse preconceito que os muçulmanos sofrem no Brasil e fora do Brasil é devido aos meios de comunicações noticiarem isto mesmo. É o muçulmano, é a religião dele que prega isto. Eles acreditam que se eles se matarem vão ganhar 70 vídeos no paraíso. Onde está isso no Alcorão? Eu sou sheik e não conheço isso no Alcorão. Temos de dividir o que é cultura, o que é religião, o que é tabu, o que é política. A gente diz, e já está provado, que conversar é uma vacina contra o suicídio. Então, por exemplo, a pessoa quer conversar e ela não consegue. É muito comum uma pessoa chegar para outra para falar qualquer coisa do serviço dela. E à medida que a conversa vai se desenvolvendo, aquela que era ouvinte interrompe e começa a falar do problema dele no serviço. É uma inversão de valores. O CVV, eles se propõe a suprir essa necessidade. Na medida em que você fala, você pode encontrar a saída para os seus problemas. É o que nós chamamos de tendência construtiva que temos dentro de nós. Agora, se você perguntar como é que eu posso dar sentido à vida, aí a coisa muda de figura. Quando eu vejo que eu tô para pensar, tipo, que vida ruim, eu vou me matar. Eu falo, não, pare com isso. Daí, sei lá, eu vou ler em algum lugar, eu cato meu cachorro, vou passear. Eu penso eu me policio para pensar em coisas boas, em vez de pensar em mais coisas ruins. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que assim, cada um sabe aonde dói para si. Mas é o que eu falei, apesar de você estar pensando em si nesse momento, você tem que também pensar em quem está ao seu redor e o que você vai causar com isso. A gente não vai poder apagar tudo isso da mente. Tem que aprender a viver com a situação, aprender a viver com a dor. Doer dói mesmo. Não adianta você chegar na pessoa e falar, vai, calma,
vai acabar, vai passar, amanhã vai estar melhor. Não tá. Você tem que seguir, você tá viva ainda. Você ainda tem uma meta para cumprir, você tem os filhos para criar, tem neto para cuidar. Entendeu? Não pode parar nisso, não tem que continuar a vida da gente. Primeiro você tem que aceitar que você tem um problema, aceitar que você precisa de ajuda, porque eu acho que essa é a pior parte. Eu tenho outras pessoas que se preocupam comigo, que gostam de mim, e eu consigo ver isso. Antes do tratamento eu não via, pra mim ninguém se importava. Não é só mais por mim que eu vivo, entendeu? Tem um pouco de mim em cada um, entendeu? Então é um motivo a mais para você procurar tratamento, para você se cuidar. Hoje em dia eu penso, imagina se eu tivesse feito alguma coisa, eu não teria visto a minha irmã nascer, eu não teria encontrado a pessoa incrível que eu tô hoje. Nós todos somos suicidandos, todos nós. Nós estamos em terra, mas já estamos nos matando uns aos outros. Hoje a gente diz assim, eu sou teu assassino, você é meu assassino, e ao mesmo tempo eu sou assassino de mim mesmo, você é assassino de você mesmo. Olha que loucura que nós vivemos. Nós abrimos mão da nossa existência maior em função da vida que nós levamos no cotidiano, pelo ar que respiramos, que nós produzimos através dos carros. Então a vida tóxica é porque nós se alimentamos daquilo que nos mata. É o querer a vida sem sentido. O querer a vida mesmo sem sentido. O querer justamente por ela não ter sentido. A vida vale a pena, tem muita coisa ainda para acontecer. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos falando sobre o TCC, trabalho de conclusão do curso de jornalismo, Sobrevivências, Suicídio Sem Tabu, produzido pelos alunos Kim Vilela, Lucas Montenegro, Maíra Moraes e Rebeca Saroba. O Lucas e o Kim estão conosco aqui no estúdio para falar como é que foi ter produzido esse trabalho que você acompanhou agora há pouco. Eu gostaria que o Kim falasse um pouquinho para a gente desse impacto, de repente até para a própria banca de professores e para o público que estava lá. Como é que foi que você sentiu, de repente, na apresentação pública que você fez e na avaliação dos professores? Inclusive, eu tive a satisfação de estar na banca também. Foi assim, inicialmente você vê que as pessoas ficam sensibilizadas, né? Porque nós tentamos trazer com o documentário essa experiência de vida, né? Retratando a vida, dando valor à vida. Então, assim, em muitos aspectos, acho que as pessoas acabam se identificando com alguns pontos, com algumas coisas que são ditas ali, né? Porque lidar com os problemas é uma coisa, assim, muito singular, é muito pessoal, né? Não é todo mundo que se utiliza da mesma maneira, né? Que tem a mesma base de criação cultural, enfim. E a gente pôde perceber que muitas pessoas ali ficaram sensibilizadas, né? Foi dada a mensagem que nós quisemos passar no trabalho, que era realmente tocar um pouquinho as pessoas com essas informações, com esses números,
né? Até porque nós procuramos trazer essas estatísticas, né, da Organização Mundial de Saúde, trazer isso para que as pessoas tivessem conhecimento. Quem são essas pessoas? E deu para perceber que a gente conseguiu passar um pouquinho da mensagem que a gente... Você entendeu isso também, Lucas? Percebeu que, de repente, as pessoas ficam assustadas, perplexas, mas, por outro lado, elas percebem que há possibilidade de buscar uma ajuda, há possibilidade de buscar um sentido real para a vida? O que mencionou as estatísticas, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão de pessoas se matam por ano no mundo e no Brasil são 25 por dia. Então é uma verdade inconveniente, não é? Então isso incomoda as pessoas. E como há poucas informações a respeito, a gente procurou justamente desmistificar alguns mitos e equívocos que inclusive os especialistas trazem no documentário a respeito do suicídio. E eu acredito que esse impacto é justamente por certo ineditismo também, né? Que se as pessoas falassem mais, perdessem o medo das palavras e falassem mais sobre isso, eu acho que poderia, inclusive como uma das entrevistadas disse, ajudar na prevenção, né? Porque eu acredito que, como é muito estigmatizado a questão do suicídio, uma condenação moral, inclusive, as pessoas ficam com medo de procurar ajuda e de expor isso, que elas estão com esse pensamento. Então, esse documentário ajuda a diminuir um pouco a solidão dessas pessoas também e dos familiares que passam por essa situação que é traumática e ainda por cima precisam lidar com essa. Por exemplo, a moça diz que a Elisete, a mãe do rapaz, diz que familiares deixaram de visitá-las depois do que aconteceu, né? Depois que o rapaz se matou. Então, existe isso. Então, a nossa ideia era justamente tentar diminuir um pouco isso. E a família não entendeu até hoje por que ele fez isso, porque, pelo que a gente ouve no documentário, ele mantém uma relação saudável com todo mundo, aquele dia parecia estar bem, conversou, brincou, tá? E de repente a mãe vai para a igreja e ele fica na casa e ele se mata. A família não entendeu se tem um porquê daquilo ter acontecido? Não, eles ainda não encontraram porquê. A Agatha disse, inclusive, que no dia seguinte mesmo, eles pegaram todos os cadernos dele, pegaram um pendrive, abriram vídeos que ele gostava de postar, alguns vídeos no YouTube e tal, procurando alguma pista, algum indício de que pudesse sugerir, não encontraram nada. Inclusive, até informando que ele estava prestando contabilidade. Ele passou, ganhou a bolsa e tudo mais, trabalhava no banco, acho que jovem aprendiz, né? O sonho dele era fazer administração, né? E exatamente. Uma semana depois do suicídio, uma universidade de Sorocaba entrou em contato com a família, avisando que ele tinha ganho uma bolsa. Então, assim, estava praticamente, aparentemente, tudo tranquilo, né? Então, ele não era excluso, ele não aparentava depressão, segundo a mãe dele. Né? E agora fazer o que com esse trabalho dessa natureza? Porque me incomoda muito, lógico que a gente está tendo esse espaço aqui, pela Rádio Cantate e pela TV Legislativa de Sorocaba, em passar isso para o público, que vai ficar, obviamente, disponível também no YouTube. Mas o que vocês pretendem fazer com esse trabalho? Me incomoda no sentido de que termina o curso, esse vídeo documentário vai para uma prateleira e fica lá, à disposição de quem um dia quiser, talvez, buscar na prateleira. Pelo menos agora a gente tem um canal que pode exibir esse trabalho de vocês. O que vocês pretendem? Disponibilizar isso com cópia, disponibilizar isso para bibliotecas, entrar numa link para que esse documentário tenha aí acesso ao público? Qual é a intenção, Kim ou Lucas? Exatamente, eu acho que nós estamos aguardando agora em 2016 o edital da Link, né, para que a gente possa fazer essa inscrição e poder publicar, divulgar esse material. E todo esse conteúdo, uma parte que ficou de fora, também nós pensamos em fazer mais uma segunda parte, né, para retratar o problema dos jovens e os idosos também, particularmente. E essa questão dos jovens, por exemplo, é uma coisa que a gente sentiu muito em deixar de fora, porque o suicídio entre os jovens tem aumentado muito no mundo. Em alguns países é a primeira causa de morte não natural entre eles. À frente do HIV, já superou o HIV, acidentes de automóvel, isso a gente, durante a pesquisa. Guerras. A gente descobriu durante a pesquisa. Então é um assunto que a gente gostaria de ter. A gente, inclusive, durante a pesquisa para o documentário, conseguiu entrar num grupo do Facebook de adolescentes com tendências suicidas e fazer
e ter um pouco de contato com essa realidade que é bastante impactante e impressionante, assim, com os jovens, às vezes, pela competitividade da sociedade, pela pressão social, eles acabam tomando essa resolução, né? Então a gente sentiu bastante e a gente pretende fazer uma versão estendida, né? Ou então dividir em capítulos o documentário depois. Ok. Quem quiser conversar com você, saber um pouco mais do seu trabalho, bater um papo sobre esse documentário, é mais fácil pelo Facebook, pelo e-mail, como é que faz? Eu acredito que pelo e-mail, né? Pelo e-mail, meu e-mail é um pouquinho difícil, mas a gente vai pôr na tela aí, né? É virion.deltav@ymail.com. Pode mandar o e-mail. Repete outra vez mais devagar. Virion, VIRION, deltav@ymail, né, do yahoo.com.br. Aliás, .com, não tem BR. Tá certo. E Lucas, para falar com você, qual é a forma mais fácil? O meu e-mail é lucasmontenegro.souza@gmail.com. Gostaria de agradecer, para a gente é um privilégio estar no programa e poder falar sobre esse trabalho que transformou bastante a gente e a gente espera que toque também as pessoas. E você tem o Facebook também, Lucas? Tenho, o Facebook é Lucas Montenegro, é só entrar lá. Tá certo. Você tem no Facebook, Kim? Não, eu não tenho. Tá certo. Lembrando que o trabalho dos meninos aqui, também das meninas, da Maíra e da Rebeca, passou por uma banca de avaliação de professores e teve o conceito máximo, que é nota 10. E acredito que você também tenha gostado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!